os muçulmanos são todos iguais. Isso é um disparate tremendo. Ou os taoístas são todos iguais, ou os animistas são todos iguais, ou os benfiquistas são todos iguais. Por favor, não é verdade. E, portanto, essa categorização generalizadora, uniformizadora, cá está, homogeneização, dá jeito. São todos iguaizinhos, de maneira que depois a seguir trata-se como se fossem um só. E não é verdade. Portanto, acho que quando falamos de diversidade, não é só diversidade entre culturas, é diversidade dentro das culturas. De tal maneira que eu acho que a palavra cultura, nesse sentido, se torna uma palavra, abusiva, no sentido de ser unificadora, homogeneizadora, e isso, às vezes, é uma armadilha terrível. E, finalmente, uma terceira reflexão para dizer isto. E também aqui acho que estamos em perfeita convergência nesta mesa, e é basicamente isto. Sim, reconheçamos a diferença. Reconheçamos a diferença como um bem, como algo estimável e não como um problema a caminho de solução através da incineração ou outra coisa qualquer desse género, do extermínio. Reconheçamos que a diferença é um bem, claro, mas eu acho que há um passo adiante para dar. E esse passo adiante é o de não nos limitarmos a reconhecer o bem que são as diferenças, mas a perceber que as diferenças só ganham em si próprias se entrarem em interação umas com as outras. Aquilo que é diferente só ganha em estar em permanente tensão, interação, articulação com aquilo de que se diferencia. Não sei se a palavra é diálogo, talvez esteja. Admito que sim. Mas creio que o essencial é perceber que o multiculturalismo estático é uma forma de segregação. Tende a legitimar uma sociedade de guetos, em que cada comunidade fica acantonada no seu espaço geográfico, no seu espaço religioso, no seu espaço linguístico, no seu espaço estético, cultural, o que seja. Tende a ficar acantonada. E, confesso-vos, sociedades de cantões ou de moléculas isoladas umas das outras são sociedades muito perversas, profundamente desestruturadas. E por isso acho que temos que fazer tudo para que a interação entre aquilo que é diferente seja uma interação de trocas. Mas temos que ter imenso cuidado, porque não basta esse tipo de questão, esse tipo de opção. Entre trocas entre culturas, trocas entre sensibilidades, trocas entre discursos. Por uma razão. É porque também seria ingênuo da nossa parte pensar que tudo o que é híbrido é bom. Não é verdade. Não é verdade. Porque para haver trocas e misturas temos que perceber que atrás há relações de poder. E quem troca não está normalmente em posição de igualdade. Há trocas que são esmagadoras. E temos, portanto, que ter cuidado com isso. Pronto. Disse o que tinha a dizer e termino só dizendo uma última coisa, que é, no fundo, a síntese do que vos procurei transmitir. Acho que estamos demasiadamente habituados a pensar as coisas em termos de opção entre igualdade ou diferença, e acho que temos que passar claramente, em todos os planos, a pensar as coisas em termos de igualdade e diferença. É tão simples quanto isto, é fácil de dizer, é extremamente difícil de praticar. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. José Manuel Pureza. Bom, eu não tenho a pretensão de vos fazer síntese daquilo que acabámos de ouvir, mas gostava de vos evocar algumas palavras que me marcaram ao longo destas três, de cada uma destas três intervenções. E então, começando pela nossa primeira intervenção, da doutora Ana Flávia Miguel, algumas palavras. Fontanário, local de encontro de onde nasceu o Batuque Fincapé.
autoaceitação da cultura própria, duplo orgulho, a relação entre o orgulho de se autoaceitar a cultura própria como forma de se reconhecer o orgulho de se ser aceito e aceitar a cultura do outro. Cumplicidades. Mais uma vez o orgulho, desta vez de ser diferente, no fundo é a mesma forma de dizer a mesma coisa, uma forma diferente de dizer a mesma coisa. Na viagem, visualização de narrativas, legitimação da autoridade, da tradição, da diferença. Afetividades, narrativas e memórias, proximidade e distância. E depois, uma última referência ainda nesta questão da reflexão sobre o outro, à ambivalência desta relação entre a distância e a proximidade. Deixo-me só estas palavras-chave da intervenção da nossa amiga Ana Miguel. Da doutora Raquel Marchand, um pouco no mesmo sentido, também há algumas palavras-chave que talvez vos ajudem a evocar a intervenção que fez. Múltiplas culturas num mesmo território. Igualdade e igualdades versus diferença e diferenças. A cultura não é estática. A mutação tem normalmente uma relação forte com fatores externos. Pluralidade, diversidade das relações humanas. Multiplicidade de culturas, lugar de manifestação e reconhecimento. Respeito pela diferença. Diálogo intercultural, as cidades. Tendência simultânea para... Perdi aqui a minha fluência, peço desculpa, mas a nota está ilegível. Bom, tendência, diálogo intercultural, cidades, sem criatividade não poderá manter-se. A relevância da música, deixando um desafio, o olhar ao novo, com abertura para a construção, como abertura para a construção da nossa individualidade. O professor José Manuel de Pureza deixou-me uma tarefa mais complicada, embora de facto tenha sintetizado a abrir os 3 pontos que desenvolveu, como chegámos a esta situação, a crise das receitas tradicionais e o mapa mínimo do que fazer ou do que pensar para tentar sair da crise. Deixem-me que vos recorde a citação que fez do professor Boaventura Sousa Santos. Direito a sermos iguais sempre que a diferença nos inferiorize. E direito a ser diferente sempre que a igualdade nos descaracteriza. E depois discorreu sobre a dificuldade das diferentes formas de entender a desigualdade versus a exclusão, onde é que nos conduz a desigualdade ou pode conduzir, o que é que está por trás e onde nos conduz as questões da exclusão, nomeadamente a segregação. Todos temos direitos e todos temos iguais direitos. Foi o segundo subtema. Evocou o estado de providência, a assimilação das minorias que tendeu à homogeneização social e à eliminação da diferença. E o resultado foi a negação desse mesmo direito a ser diferente, o que nos fez chegar a uma situação, a um ponto complicado. Depois entramos na questão da crise e na invocação das políticas de combate à desigualdade, as questões do neoliberalismo, a precariedade das relações laborais e a exclusão, a intensificação dos fluxos migratórios, que tornaram insustentáveis as sociedades. O colapso das políticas por não sabermos cozer igualdade com diferença. Na definição, na tentativa de pontilhar um mapa para sairmos da crise, nas revoluções para uma nova agenda, numas reflexões, para uma nova agenda, invocou desde logo a questão de que nem todas as diferenças são iguais. Há diferenças e há diferenças. Há diferenças que dignificam e há diferenças que inferiorizam.